Olá, amigos. Falarei da atualização do projeto de lei 3346 de 2019, que tem como objetivo fortalecer a guarda do domingo no Brasil e oprimir os guardadores do sábado. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a estar por dentro dos eventos que está próximo a se abater aqui no nosso país e que possamos estar atentos como as virgens prudentes. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu postei um vídeo essa semana falando da atualização do dia 2/9 e no dia 4/9 do dia 5/9 teve uma atualização. Vamos dar uma olhada aqui. O projeto de lei 3346 de 2019, como foi explicado, ele vai alterar o artigo 67 da CLT, das leis trabalhistas, obrigando assim as empresas a dar um dia de folga para os guardadores do domingo, para os guardadores do sábado e para os guardadores da sexta-feira. Fizemos uma análise do vídeo, eu vou repostar o vídeo agora, depois dessa análise, para vocês poderem assistir, principalmente quem não assistiu. A análise é o seguinte: vimos que essa lei é um sofisma que parece algo bom, porém vai ser algo que vai prejudicar terrivelmente os adventistas, devido ao número populacional. Somando católicos e evangélicos no Brasil, temos aproximadamente 160 milhões de pessoas. Adventistas temos apenas 1,5 milhão. Isso quer dizer que se essa lei aqui for aprovada, ninguém mais vai querer contratar adventista, porque agora as empresas serão obrigadas a dar o sábado para o adventista. Então, esse é o momento para os adventistas que creem nas profecias se preparar para ir para o campo, fugir das grandes cidades, porque arrumar um emprego vai ser cada vez mais difícil. Na atualização, no dia 2 não teve um relator do projeto de lei, agora tem um relator, né, que é o senador Paulo Paim. O último local foi 4/9 de 2024. Ela parou na Comissão de Assuntos Sociais. E no dia 5/9, o projeto de lei está em matéria com a relatoria. Para tirar todas as dúvidas, aqui na inteligência artificial, explica mais claramente, né? Qual que é a função do relator? A função do relator, no caso, o senador Paulo Paim, ele é responsável por relatar o projeto. O relator é quem estuda a proposta, faz uma análise técnica e sugere um parecer favorável, ao contrário ao projeto, podendo também propor alterações, emendas. Então, assim, esse projeto de lei está na mão agora do senador Paulo Paim, do PT. Ele fará uma análise do texto para saber o que vai ser alterado e o que não vai ser alterado. Depois, o texto vai ser levado para os senadores votarão se é contra ou a favor desse projeto. Eles votando a favor, depois será levado o projeto para o presidente da República para ser sancionado pelo presidente da República. O último local é a Comissão de Assuntos Sociais, CAS, é a última comissão onde o projeto foi discutido. Cada comissão tem uma área especialidade e CAS é responsável por analisar temas relacionados à saúde, previdência, trabalho e assistência social. Então, estava aqui nesse último local, que é a Comissão de Assuntos Sociais. Último estado, que nem nós vimos lá, né? A menção matéria com relatoria, 5/9 de 2024, significa que o projeto está nas mãos do relator, o senador Paulo Paim, que está encarregado de emitir um parecer sobre a matéria. Então, resumindo, o projeto de lei agora, nesse momento, está sendo analisado a última análise, né, porque ele já tinha sido analisado pelo senador Magno Malta e agora passou para as mãos de Paulo Paim. Paulo Paim vai dar o parecer final e aí depois ele vai mandar o projeto para os senadores e os senadores farão a sua decisão final. Assim, votando, tendo a votação final a favor, será levado para o presidente da República e sancionado. As notícias adventistas, né, nesse site aqui, da organização adventista, no dia 5, né,
falou sobre esse projeto. Daqui diz o seguinte: liberdade religiosa, Igreja Adventista Sétimo Dia. Projeto de respeito aos dias de guarda pode ser aprovado neste ano. Iniciativa privilegia liberdade religiosa de ambiente de trabalho e tramita desde o ano de 2029 no Legislativo Brasileiro. Olha o que a Organização Adventista está dizendo aqui. Ó. A previsão é que ainda no ano de 2024, um projeto importante a respeito à liberdade religiosa no ambiente profissional seja aprovado no Senado Federal. Então o que acontece? Aqui a Organização Adventista está dizendo que esse projeto que tem a ver com a liberdade religiosa, ele vai ser ainda aprovado esse ano. Eu creio que ainda esse mês teremos a última votação. Pode passar um pouquinho lá para outubro, novembro, mas de dezembro não passa. Queridos, por que isso aqui não tem nada a ver com liberdade religiosa, conforme estão falando? Porque como eu expliquei no vídeo, o problema de Satanás, ele não é com a sexta-feira. O problema de Satanás não é com a sexta-feira. O problema de Satanás, ele é com o sábado. O problema de Satanás não é com o domingo. O problema de Satanás é com o sábado. Por quê? Porque na sexta-feira, o mandamento para guardar a sexta-feira que os muçulmanos guardam, eles respeitam o Corão, ok? Lá diz para guardar a sexta-feira. Porém, a Bíblia não tem um versículo bíblico que mande guardar a sexta-feira, ok? Os católicos evangélicos, eles guardam o domingo. Porém, não existe nenhum mandamento na Bíblia que manda guardar o domingo. Por que Satanás tem um problema com o sábado? Porque o mandamento de Deus em Êxodo 20, verso 8, diz para guardar o sábado. Em Marcos 2, 27, Jesus diz que o sábado foi feito para o homem, foi criado. Em Marcos 2, 28, Jesus diz que é o Senhor do sábado. Em Tiago 2, 10 e 11, diz que se você quebra o sábado, você quebra todos os mandamentos. Então o problema de Satanás é com o sábado, porque ele sabe que quem não guarda o sábado está em transgressão aberta contra Deus. Por isso esse projeto de lei, ele vai ser uma opressão para os guardadores do sábado e não para os guardadores do domingo, para os guardadores da sexta-feira. Use bem a lógica. Como vocês podem ver aqui, como eu expliquei no vídeo anterior, são 70 milhões, né? De acordo com o CIGE, Igreja, o Brasil tem cerca de 70 milhões de evangélicos, que corresponde a 30% da população brasileira. Somando com católicos, queridos, somando com católicos, que é 123 milhões, dá mais de 160 milhões de pessoas. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Isso quer dizer o quê? Que 160 milhões de pessoas no Brasil, se essa lei for aprovada, vão correr atrás do seu direito para guardar o domingo. Ok? Vão atrás do seu direito. Agora não, as pessoas não sabem o seu direito. Porém, se essa lei for aprovada, todos os católicos evangélicos, eles vão correr atrás do seu direito. Eu falo, ó, existe uma lei, um projeto de lei que me dá o domingo de descanso e eu quero guardar o domingo. O evangélico vai chegar no patrão e vai falar, existe um projeto de lei que me dá o direito de guardar o domingo, eu quero descansar no domingo. O católico também vai dizer a mesma coisa, existe um projeto de lei que me dá direito a descansar o domingo, eu quero o domingo. Só que serão 160 milhões de pessoas pedindo esse direito, já imaginou? Agora, os adventistas são apenas 1,5 milhão. Você já imaginou uma empresa com 80% de católica e evangélica, apenas 1% de adventista? Você acha que o patrão vai dar o sábado para o adventista e também vai dar o domingo porque a maioria não vai na empresa? É óbvio que não. Vai ter um consenso aí para que todos guardem o domingo. E outra coisa, essa lei sendo aprovada hoje, por exemplo, hoje as empresas não é obrigado
a dar o sábado para o adventista. Porém, se essa lei for aprovada, amigo, se essa lei for aprovada, todas as empresas serão obrigadas a dar o sábado para o adventista. O que vai acontecer? Simplesmente ninguém vai querer contratar mais adventista. Porque a lógica é muito simples. Se a maioria descansa no domingo, o empresário pensa assim: se a maioria descansa no domingo, eu vou dar o domingo, porque nenhum problema. Não tem problema, porque todo mundo já descansa no domingo. Porém, o problema vai ser o sábado. Como é que esse empresário vai dar o sábado para o adventista e o domingo também, 2 folgas direto? É óbvio que não. Agora, sabendo que vai ser obrigado a dar para os adventistas o sábado, ninguém vai querer contratar mais adventista. Então veremos aí uma dispensa em massa dos adventistas, uma demissão em massa dos adventistas que trabalham em várias empresas. Então, meus irmãos, o plano de Deus para os seus filhos é esse aqui, ó. Que fujam das cidades e aprendam a morar no campo. É plano agora, nos tempos que nós estamos vivendo, se essa lei for aprovada, vai ser muito difícil você conseguir um emprego com o sábado livre. Então diz aqui, as vantagens da vida no campo repentinamente têm sido salientadas através dos conselhos do Espírito de Profecia. As nuvens tempestuosas que se avolumam revelam quão oportuno é fazer ecoar o apelo para abandonar a cidade. Deve ser evidente, cada adventista do sétimo dia, que morar na cidade com o seu congestionamento, seduções, conflitos trabalhistas que lhes são próprios, não lhes proporciona um ambiente sadio para as famílias cristãs. Você está entendendo, meus irmãos? Aquele Martin está dizendo que não tem benefício nenhum morar na cidade. É tempo agora sim chegou o tempo, de fazer planos para vir morar no campo, se preparar para sair das grandes cidades, meu amigo. Ficou claro? Isso aqui não é fanatismo, não é alarmismo, é uma coisa muito lógica. Se essa PL for aprovada esse ano, eu creio que vai ser muito difícil conseguir emprego com sábado livre. Aproveite, se consagre, estude a Bíblia, faça planos, porque as coisas ficaram muito difíceis para os adventistas. A seguir, segue o vídeo que eu postei nessa semana, no dia 3, com explicações mais claras sobre esse projeto de lei. Que Deus abençoe a todos nós e que tenha misericórdia de nós. Olá, amigos. Estou gravando nesse horário devido à urgência. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos ajude, ó Deus, a estar sempre desperto contra as armadilhas e os ataques do inimigo, Senhor, para que possamos nos preparar sobre o que se abaterá sobre o mundo. Esteja com essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração, para que possamos a cada dia nos santificar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, desejo aí uma boa noite a todos. Entrando aqui no Senado Federal, né, no site do Senado Federal, tivemos uma atualização da PL 3346 de 2019. Para quem acompanha o canal, sabe, né, que eu já dei uma explicação sobre esse projeto de lei, que ele interfere, né, ou seja, ele vai interferir terrivelmente nos adventistas no Brasil, sendo essa lei uma lei pré-dominical. Por que uma lei pré-dominical? Porque sabemos, de acordo com a profecia, os Estados Unidos promulgarão uma lei dominical em seu território, e isso será visto pelos outros países como um exemplo, e todos vão imitar os Estados Unidos. Porém, Satanás ele vai deixar nos países, na maioria dos países, um escopo já da lei dominical, para quando a lei dominical nacional for aprovada nos Estados Unidos, cada país já tenha uma lei dominical preparada, né, engajada, engatilhada em cada país.
E essa lei, que vai estar engatilhada aqui no Brasil, pronta para abraçar a questão dominical mundial, é a Lei 3346 de 2019. Essa lei, esse projeto de lei, né, porque não se tornou lei ainda, né, uma PL, esse projeto de lei foi feito pelo deputado federal Volney Queiroz, do PDT, em Pernambuco. O que vai alterar essa lei? Aqui está dizendo que essa lei, se ser aprovada, né, se aprovada, ela altera a CLT, que assegura um dia de folga para o brasileiro. O que vai alterar? A lei vai alterar a questão da folga. Por exemplo, no artigo 67, quando nós vamos aqui, eu estou procurando ser bem direto, queridos, para não ser redundante, para ser bem claro, né, para vocês. O artigo 67 da CLT diz o seguinte: será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. O que o artigo 67 das leis trabalhistas no Brasil diz? Diz o seguinte, que todo brasileiro ele tem um descanso, né, ele tem direito a um descanso de 24 horas semanais. Ou seja, se ele trabalhar 6 dias, ele tem um direito de descanso de 24 horas. E esse dia deve coincidir com um domingo. Primeiro ponto que nós precisamos analisar. As leis trabalhistas no Brasil, ela já dá prioridade para o domingo, como vocês estão vendo aí no artigo 67. Ok? Elas já dão prioridade para o descanso ao domingo. Ok? Ou em todo ou em parte. Ou seja, domingo sim, domingo não, uma parte do domingo sim, uma parte do domingo não. Porém, deve ser um descanso de 24 horas, ok, queridos? Mas que deve coincidir com o domingo. O que vai alterar na lei, queridos? Esse projeto de lei sendo aprovado, ele vai colocar outros dias de guarda, como a sexta-feira e o sábado. Então, muitos adventistas estão vendo essa lei, esse projeto de lei aqui, essa PL, como algo que vai favorecer os adventistas no Brasil. Por quê? Porque a partir do momento que essa lei for aprovada, os patrões, né, terão que admitir o adventista na empresa obrigatoriamente. Ok? Então, por que isso, queridos? Essa lei é um sofisma. Essa lei, se aprovada, será um sofisma. Vamos dar uma analisada no que significa o termo sofisma. Vamos analisar. Sofisma. O que significa sofisma? Sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta, deliberadamente enganosa. A argumentação que aparenta verossimilhança ou veracidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas. Isso quer dizer o quê? Sofisma é um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Ou seja, o que é o sofisma? É algo que parece que é correto, mas na verdade vai te levar para o abismo, o caminho errado. Então o que acontece? Qual que é a discussão que está em torno dessa lei, dessa PL 3346 de 2019? Que vai ser importante para os adventistas, vai ser importante para os muçulmanos, que vão poder descansar na sexta-feira, e vai ser importante para os adventistas descansar no sábado,
vai ser importante para os dominguistas descansar no domingo, porque essa lei sendo aprovada, o patrão ele não poderá mais de forma nenhuma mandar embora a pessoa que guarda a sexta-feira, a pessoa que guarda o sábado e a pessoa que guarda o domingo. Por que é um sofisma? Porque muitos estão pensando, agora sim os adventistas terão o seu direito assegurado. Mas isso é um sofisma por quê? Porque, queridos, a nossa população, a população brasileira, presta bastante atenção. De acordo com o CIG, igrejas do Brasil tem cerca de 70 milhões de evangélicos, que corresponde a 30% da população do país. Então vamos lá. No Brasil não existe nem 2 milhões de adventistas. Porém, existe 70 milhões de evangélicos. Ok? 70 milhões de evangélicos. Católicos são 123 milhões de pessoas. Somando evangélico e católico junto, dá mais de 160 milhões. Você acha que os adventistas vão ter alguma chance, alguma oportunidade se essa lei for aprovada? É óbvio que não. Porque é um raciocínio muito simples, muito lógico, até uma criança consegue raciocinar. O que vale é a maioria. Um exemplo. Se numa empresa tem aí 80% de pessoas que são evangélicas e católicas e só tem 1% de adventista, como o patrão vai dar 2 dias de folga seguida para o adventista? O patrão vai chegar e vai falar assim, olha, adventista, a maioria aqui guarda o domingo, que a população, né, a maioria da população guarda o domingo, e a CLT dá prioridade para o domingo. Então você guarda o sábado. Eu vou te dar o sábado, porque esse é o direito para você guardar. E eu vou te dar também o domingo, porque ninguém vai vir na empresa trabalhar. Você acha que esse patrão ele vai dar 2 dias de folga para o adventista? O que vai acontecer, meu irmão? Vai acontecer o seguinte. Essa lei sendo aprovada, ninguém mais vai querer contratar adventista para trabalhar no sábado. Porque sabe, queridos, que vai ser obrigado a dar para o adventista o sábado. Hoje, com tanta dificuldade, né, tem uns acordos, né, que muitas vezes o patrão chama lá o adventista e fala, fulano, se você não vir trabalhar no sábado, não tem como admitir você. E ali, quantos não perdem o emprego? Agora você acha que uma lei obrigando o patrão a dar o sábado, você acha que ele sabendo que você é adventista, ele vai te contratar? É óbvio que não. Então, por que essa lei aqui, esse projeto de lei, ele é um sofisma? Porque parece algo bom, lógico, e muitos, nosso meio está apoiando. Porém, isso aqui é um sofisma. Por quê? Porque é um argumento de Satanás. Porque Satanás ele é inteligente. Ele nunca se aparenta como o que ele é. Ele vai jogar algo bom para pescar, né? Para dizer que é uma coisa benéfica, direito. Porém, o que vai prevalecer é o errado. Porque, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, nós sabemos que o sábado é o dia do Senhor. Satanás ele não tem problema com a sexta-feira, das pessoas que guardam a sexta-feira. Ele não tem nenhum problema, porque não existe nenhum mandamento na Bíblia que manda guardar a sexta-feira. Satanás não tem nenhum problema com o domingo, porque não existe nenhum mandamento na Bíblia que mande guardar o domingo. Porém, Satanás ele tem um problema com o sábado. E é por meio dessa lei que ele vai atacar os adventistas no Brasil. E a pergunta é, por que eu estou fazendo esse vídeo a essa hora? Porque, queridos, eu acompanho o estado dessa lei, desde esse projeto de lei, desde de março, ok? E agora, presta atenção, o último estado da lei agora
foi no dia 2 de setembro de 2024, ou seja, ontem. Ontem foi incluída, esse projeto de lei foi incluído na pauta de reunião. Isso quer dizer que agora, pode ser na semana que vem já, pode ser na semana que vem, esse projeto pode ter a última votação, ser aprovado no Congresso pelos senadores e depois sancionado pelo presidente da República. Isso quer dizer o quê? Que se vai alterar o artigo 67, vai ser colocado lá que o patrão é obrigado a dar o sábado para o adventista e o domingo para o dominguista, ok? Todos os dominguistas que somam aí, como vocês viram lá, mais de 160 milhões de pessoas, em detrimento que os adventistas são apenas nem 2 milhões. Isso quer dizer o seguinte, queridos, que agora chegou a hora do dominguista correr atrás do seu direito. E ele vai correr atrás do seu direito. Essa lei sendo aprovada, vamos ter demissões em massa de adventistas aqui no Brasil. Demissões em massa. Porque, como nós vimos no artigo 67, a folga deve coincidir com o domingo e não com o sábado. Então vai ser muito difícil conseguir emprego agora, quando essa lei for aprovada. Então corremos o risco aí, sim, da perseguição contra os adventistas começar já no ano que vem. Porque estamos no final do ano e essa lei sendo aprovada, os adventistas do Brasil serão oprimidos. Não oprimidos como nos Estados Unidos, que também tem um projeto de dominical para ser aprovado lá, que é o projeto 2025, como vocês já sabem, pelos republicanos. Porém, para esse projeto ter um andamento, de acordo com a página 589, o presidente Trump precisa ganhar e ele precisa colocar o projeto para ser votado no Congresso. Porém, aqui no Brasil não, as coisas já estão adiantadas. Eles estão fazendo uma lei mascarada, que é essa PL aqui, 3346 de 2019, que já foi incluída na pauta na reunião ontem. Já temos esse projeto de lei aqui, que vai colocar os adventistas em calça curta, em uma perseguição aberta. Só que os cegos espirituais estão pensando que isso aqui é uma coisa boa. Não é, meu amigo. Quando nós vamos aqui no próprio site como vocês podem notar, estou no próprio site do Senado Federal. Quando nós entramos aqui, dos debatedores, tem vários especialistas aqui que dão a sua opinião, né, sobre a liberdade de consciência, de crença, que cada um tem o seu direito de escolher a sua crença, de expressar a sua religião, tal, mas sabemos que isso é uma mentira. Que os guardadores do sábado são perseguidos, sim, em várias empresas. Porque quando ele perde o seu direito para guardar o sábado, a maioria não dá esse direito. Aí agora vai ficar pior. O que mais me chamou a atenção aqui é sobre a pluralidade. Presta atenção aqui, ó. O que eles estão dizendo aqui? Apesar, eu tô lendo essa parte aqui, ó. Vou até sublinhar aqui. Diz aqui, ó. Apesar de defender a liberdade de consciência e o respeito à livre manifestação, os participantes se colocaram contra o possível uso indevido desse dispositivo para a prática do ódio, preconceito ou qualquer crime relacionado a desrespeito à dignidade humana. Ou seja, algumas pessoas, né, que têm uma mente clara estão dizendo que isso aqui não vai ser coisa boa, não. Porque muitos podem usar essa lei, né, para a prática do preconceito e exclusão. Como eu disse, porque é mais fácil. Porque, queridos, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Desde quando o Brasil foi liberto de Portugal, né, teve a sua liberdade, se tornou uma república.
O Brasil sempre foi corrupto. A própria proclamação da República, você pode estudar aí se você quiser, foi feita com base numa mentira, né? Que Deodoro da Fonseca foi enganado através de uma mentira, foi depois ele pensou que era uma coisa e inventaram outra. E aí veio, né, ele se voltou contra o imperador Pedro II e assim teve a proclamação da República. Vocês pesquisem aí, proclamação da República no Brasil foi feita por base numa mentira. Então, desde quando o Brasil se tornou uma república, ele se tornou um país corrupto. Não que ele não era corrupto na época do Império, mas ele se tornou mais corrupto ainda. Então, meus amigos, você acha que as empresas vão prezar pela guarda do sábado para os adventistas, sabendo que eles são minoria? Você acha que o patrão vai dar 2 descansos seguidos para o adventista para ele descansar no sábado e no domingo? É óbvio que não. Eles vão chegar no consenso comum e falar assim: ó, adventista, você vai ter que descansar no domingo, como todo mundo, e trabalhar no sábado. Então, assim, aqui no site, do próprio site do Senado Federal, quando vai falar da pluralidade, fala que alguns que estão debatendo essa lei, diz que sim, essa lei pode ser usada para o desrespeito e o ódio. E é isso que vai acontecer, meu amigo. Só que alguns, né, que tá com a mente fechada, vai acha que não, que isso vai beneficiar o adventista. Quando, meus irmãos? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra Satanás. Esse líder aqui do corpo jurista dos muçulmanos, chamado Jihad Sambor, né? Ele disse uma coisa interessante. Ele fala da liberdade de consciência, né? Esse aqui está o texto dele, não vou ler tudo. Mas ele fala da liberdade de consciência, tá vendo? Mas o que mais chamou a atenção é a parte final, ó. Que diz aqui, ó. O mais interessante que me chamou foi essa parte final aqui, ó. Que diz aqui, ó. Se ele prefere folgar na sexta, ele prefere folgar no sábado, no domingo, faz parte da religiosidade dele, desde que seja de acordo com a possibilidade da empresa. Olha o que ele está dizendo aqui. A pessoa pode descansar no domingo, no sábado, na sexta, desde que esteja a possibilidade da empresa. Então a lei ela vai dar essa brecha aí. Bom, adventista, você tem o direito de descansar, desde que eu, patrão, empresário, acho que você não vai me prejudicar. Então, meu irmão, na verdade isso aqui vai ser uma lei para inglês ver. Não vai servir de nada. E ela só vai piorar mais a situação dos adventistas. Porque ela sendo aprovada, agora sim, os patrões terão uma desculpa para de forma nenhuma contratar um adventista, sabendo que vai ser obrigado agora a dar o sábado para ele. Porque enquanto não existe essa obrigação, eles vão contratando. As empresas vão contratando. E manda embora na hora que eles quiserem. Mas se agora tem essa obrigação, é óbvio que eles não farão isso. Porque vivemos num país corrupto, que visa mais o lucro. Então, meus irmãos, vamos orar, porque isso aqui praticamente foi feito na calada da noite. Como vocês viram lá. Como vocês viram. Foi ontem, né? Ontem mudou o estado da lei. Para 2/9/2024, incluído na pauta da reunião. Ela teve uma movimentação. Ou seja, ontem foi incluído na pauta da reunião. Então pode ser votada a qualquer momento. Creio eu que vai ser votada ainda nesse mês. De setembro não passa. Né? Quem sabe tem homens e mulheres de oração vendo esse vídeo para poder orar, né, por essa situação que não vai ser fácil para nós. Porque essa lei sendo aprovada, os adventistas estarão desempregados em massa. Veremos aí muita gente se apegando aos bens materiais, sendo demitido rapidamente.
Porque quem é que vai segurar esse chumbo? É óbvio que os dominguistas terão mais direito, porque eles são a maioria e a CLT já dá prioridade para o domingo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E eu creio que ela vai ser aprovada, viu? Porque aqui na opinião popular, dá uma olhada aí, ó. 2 pessoas votaram não e 89% votaram sim, tá vendo aí? Na opinião popular. 2 pessoas não, 89 sim. Isso quer dizer o que é o seguinte, se nós formos avaliar isso aqui como uma pesquisa popular, meu amigo, praticamente 98% da população brasileira quer essa lei aqui, que vai preparar a perseguição para os adventistas. Embora saibamos que a lei dominical virá dos Estados Unidos, essa aqui já é um escopo, já é uma lei preparada por Satanás, com aparência de liberdade de crença, de religiosa, de coisa boa, mas que na verdade vai enroscar, enforcar e esmagar os adventistas. Infelizmente o nosso povo está dormindo e não está orando sobre isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos fortaleça e nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos proteja, nos guarde, nos fortaleça, porque sabemos que o caminho vai ficar estreito, Senhor. Que o Senhor aumente a fé dos que estão mortos espiritualmente, para que se consagrem para o que está por vir, para se bater esse mundo. A perseguição contra os guardadores do sábado. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, porque está muito próximo. Em nome de Jesus, amém.